Olá, eu sou a Rose Dias, sou micropigmentadora há 13 anos e hoje eu vim fazer uma pergunta para você. Você já se imaginou trabalhar poucas horas por dia e ser bem remunerada? Já imaginou trabalhar realizando sonhos e ainda ser bem paga por isso? Já imaginou ter o seu próprio negócio ou trabalhar com parcerias? Já imaginou ser o piloto da sua vida, da sua agenda, escolher que hora você trabalha, que horas você fica com seu filho, ou que horas você trabalha, que horas você estuda? Já imaginou? Então vem comigo que eu vou te contar a minha trajetória até aqui. Quando eu era cabeleireira há um bom tempo atrás, eu trabalhava muitas horas por dia, trabalhava aí de 10 a 12 horas por dia e eu ganhava um valor muito bom. Porém, eu descobri que eu não ganhava bem, trabalhava demais para ganhar o que eu ganhava. Então, eu não era uma pessoa que não tinha rotina, não tinha tempo, né? Sempre estava trabalhando, buscando trabalhar de domingo quando precisava, de manhã, trabalhava às vezes até de madrugada quando precisava. Muitas vezes cheguei na minha casa meia-noite, 1 hora da manhã, enfim, sempre numa rotina bem bagunçada. E também não tinha hora para almoçar, não tinha hora para jantar, tinha dia que eu nem almoçava. E tinha dia que eu almoçava, engolia e já levantava para atender. Então imagina uma rotina assim? E eu me lembro bem quando um dia eu cheguei na minha casa, cheguei no ponto de ônibus próximo da minha casa, por volta aí de 10 horas da noite, meu marido estava indo me encontrar, que ele me buscava no ponto de ônibus, e um ladrão estava lá no ponto de ônibus. E naquele dia eu tinha comprado uma tesoura nova de fio navalha, que fazia cortes maravilhosos. E eu tinha comprado e custava R$ 180. Era um valor muito caro na época, mas eu comprei porque era uma ferramenta que eu queria para o meu trabalho. E nesse dia o ladrão puxou a minha mochila e lá estava a minha tesoura. E eu puxava, porque eu sabia que tinha algo valioso, e ele puxava. Aí até que meu marido estava subindo, né, para me encontrar, ele disse: "Solta, Rose", porque é perigoso você lutar com o ladrão. E eu soltei e o ladrão correu. E meu marido começou a correr atrás do ladrão. E aí nisso, é Deus, né? Passou-se a polícia e eu avisei no que estava acontecendo. Ele foi atrás, o ladrão entrou num beco. Enfim, ele soltou a mochila e eu recuperei a minha tão sonhada tesoura. Aquele dia eu passei um susto, além de ver o quanto é perigoso a gente trabalhar numa rotina bagunçada assim. Eu tenho várias amigas que ainda trabalham nesses horários e até mais tarde, né, numa rotina muito louca, né? E era assim que eu vivia quando eu trabalhava de cabeleireira. Mas, como eu disse pra você, eu ganhava-se muito bem, tinha muitos sonhos, só que eu não conseguia ver os meus sonhos palpáveis, porque era uma rotina, né, que também a minha estrutura de vida lá em São Paulo era muito cara, o custo de vida era muito caro. Então eu ganhava muito bem, mas eu não via um montante de dinheiro guardado que era suficiente para eu chegar na minha tão sonhada casa, que seria a entrada da casa, que você sabe que é difícil a gente conseguir uma entrada para você financiar uma casa. Então eu via que estava muito difícil nessa fase. Passando-se um tempinho, um dia eu fui pegar um copo de manhã na minha casa, tinha me casado fazia uns 6 meses e os meus dedos não fechavam, doía para fechar. E aí eu acho que deve ser reumatismo, né? Falei, que estranho, época de frio e tal. E aí um dia meu joelho travou também. E aí um dia, na mesma semana, eu tô dizendo pra você, no outro dia, infecção de urina, infecção de rim. E aí eu fui procurar um médico e descobri que eu tinha lúpus, né? Foi uma fase bem difícil, só que eu não entendia nada do que o médico estava falando. Naquela época, a gente não tinha acesso ao Google tanto como eu tenho hoje, né? A internet não era tão barata, enfim, vários fatores. Então eu não fui lá pesquisar. Se eu tivesse pesquisado, talvez eu teria ficado bem assustada na época. Mas eu tomei todos os medicamentos que o médico me passou, segui minha vida. Muitas vezes eu fui trabalhar com o joelho inchado, porque aquilo pra mim eu não via como um obstáculo. Eu ia assim mesmo, né? Porque eu gostava muito do que eu fazia. E eu fui trabalhar. Então isso eu guardei numa caixinha, né? Essa doença eu guardei numa caixinha e segui minha vida. Segui trilhando os meus sonhos. Passou-se mais um tempo, né? Estava bem, os exames ótimos, deu tudo negativo, estava tudo ok. E aí continuei minha vida e engravidei. E aí, quando eu fiquei grávida dela, assim que eu tive ela, olhei para aquele rostinho, eu falei assim, meu Deus, não tem como eu viver essa vida, né, corrida, essa vida louca, que eu chego, né, de manhã, e saio de manhã, chego à noite, eu acho que eu só vou ter ela, né, porque eu acho que vai ser filha única, eu preciso me dedicar a ela. E aí, pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu já fazia sobrancelha, mas eu não me dedicava a isso. E naquela época também a sobrancelha não era tão em alta como é hoje. Passou-se um tempo, eu fui fazendo contas do horário de cabelo, do horário
de sobrancelha, né? Estava lá calculando e o meu marido sempre buscava. Aí eu coloquei minha filha na escolinha, meu marido sempre buscava ela, eu ia pro salão, depois ia encontrar ele na minha casa por volta de umas 9 horas da noite, porque daí eu entrei numa rotina novamente maluca, porque era uma rotina viciante de trabalho. Então, eu percebi um dia que eu estava trocando a minha filha, que ela me chamou de quê? Papai! Aí ela, opa, não, mamãe! Nossa, aquilo foi o fim pra mim. Falei, meu Deus, eu não estou tão presente na vida da minha filha para ela me chamar de papai, né? Para ela se confundir. Isso precisa mudar. Então, eu falei, eu preciso tomar uma atitude. Aí eu fui pensar. Aí cheguei a uma conclusão, fiz as contas de cabelo, fiz as contas de micropigmentação e vi que a minha hora valia mais na micropigmentação. Na época, eu ganhava R$ 200 numa micropigmentação. E no cabelo eu fiz as contas, eu demorava 2 horas para fazer uma micro e eu daria R$ 100 a hora da micropigmentação, certo? No cabelo eu ganhava R$ 18 a hora. Era uma diferença gigantesca. Para mim ganhar R$ 180 no dia, eu tinha que trabalhar 10 horas fazendo o cabelo. Na micropigmentação, para mim ganhar R$ 200, eu precisava trabalhar 2 horas do meu dia. Imagina só a diferença? Eu ganhava 8 horas do meu dia para estar com a minha filha. Então, eu comecei a me especializar dentro, né, da micropigmentação e vi que ali era a saída para me chegar no meu tão sonhado sonho, que era comprar a minha casa, né, que era estar com a minha filha. Então comecei a investir. Aí um dia eu recebi um convite para trabalhar em um salão que tinha um monte de cliente para me atender. Quando eu fui atender nesse salão, eu trabalhei o dia todo lá, né? Demorava 2 horas para atender cada cliente, né? E eu atendi 4 clientes naquele dia e eu ganhei R$ 800. Nossa, eu nunca me esqueço porque foi o dia que eu vi a possibilidade dos meus sonhos estar mais próximo. Que foi quando eu ganhei R$ 800. Eu falei, meu Deus, se eu ganhar R$ 800 amanhã, R$ 800 no outro dia, logo eu consigo a entrada da minha casa, né? Eu lembro que eu fui embora segurando no ônibus, né? Eu estava com a minha malinha, eu fui atender nesse salão. Nessa época eu não dirigia. E aí eu segurando na lotação, naqueles, né? Onde você segura, porque em São Paulo quem já foi, quem não foi, fique sabendo. As pessoas ficam sentadas e lota mesmo, chama lotação. Que quando não tem espaço para sentar, você segura ali, né, naqueles ferrinhos para você ir em pé. E eu lá imaginando, né, falei, nossa, que legal, né, eu preciso trabalhar com isso, fazer mais parcerias para trabalhar só com micropigmentação. E eu vi ali a possibilidade de eu chegar mais perto do meu sonho, porque naquela época eu ganhava 1.800 na quinzena, que a gente recebia por quinzena, dia 5 e dia 20, né? E aí eu falei, nossa, em 15 dias corrida eu ganho R$ 1.800. Em um dia de trabalho eu ganhei R$ 800. Então imagina só como meus olhos brilharam, né? E como o meu sonho, né, começou a aflorar mais ainda. Então eu decidi me dedicar à micropigmentação naquele momento. E aí eu comecei a realizar os meus sonhos. E aí, em 2017, eu lancei o meu primeiro curso, porque eu vi que eu estava vivendo uma vida muito legal, era o que eu estava vivendo as realizações do meu sonho, eu estava conseguindo guardar dinheiro para chegar próximo da minha casa, né? E eu não conseguiria atender todo mundo do Brasil inteiro, né? Logo eu vim morar em Dourados, onde eu moro hoje, que era o meu sonho também, e aqui nós conseguimos financiar a nossa tão sonhada casa. E aí eu comecei a ministrar cursos, eu falei, eu quero que outras pessoas vivam assim também. Em 2017 eu lancei o meu primeiro curso, né, que foi presencial. E aí, depois disso, eu lancei outra em São Paulo e comecei a descobrir como é gostoso a gente passar conhecimento para o outro e ajudar a ensinar essa transformação que eu vivi para outros possam viver também, né? Depois desse vídeo aqui, você vai ler, né, alguns depoimentos das minhas alunas que me mandaram do que elas viveram dentro dessa transformação. E eu vou te contar como que eu fiz isso. Né? Na minha primeira parceria, como eu te contei, né, eu fiz os R$ 800, né, como eu te contei, em um dia. Então isso já me ajudou, né, a clarear a minha mente que esse era o caminho. Depois eu lancei o curso, né, que eu te falei em 2017, que foi algo que foi transformador para mim também. E hoje eu quero te dizer que eu estou lançando o meu curso online
de micropigmentação, que eu quero que você sinta também essa transformação na sua vida, assim como eu tive na minha, né? Por que eu vou guardar só pra mim, se você que tá aí do outro lado pode fazer esse curso e viver essa transformação também na sua vida? Eu sei que muita gente que tem filhos quer estar com seus filhos e não consegue porque trabalha às vezes num emprego que você tem que cumprir horário, né? E outras vezes você não pode estar porque você tem que correr atrás de vários outros tipos de serviços e você não consegue estar com ele com tempo de qualidade. Lógico que se você também não tem filho e quiser se dedicar mais tempo ainda a esse trabalho, você consegue ganhar mais ainda. Aí tem que ver qual é o seu objetivo, tá bom? E eu vou te contar o que eu vou entregar nesse curso, tá? Vou ler aqui para você o que eu vou entregar dentro desse curso de micropigmentação. Eu vou entregar um design, vou te ensinar a fazer um designer perfeito. Existe o designer para micro e o designer para rena. Vou te ensinar qual a diferença dos dois e você pode começar do zero, mesmo que você não tenha curso de micropigmentação, você pode vir comigo que dentro desse curso tem o curso de designer, tá bom? Vamos seguindo, todo o material você vai conhecer pessoalmente, né? Para que serve o batoque, para que serve o anestésico, enfim, eu vou te apresentar todos eles para você não ter nenhuma dúvida, né? E dentro, sendo profissional, não vai falar, Rose não me ensinou isso. Também vou te ensinar sobre a diferença da micropigmentação e a microblend. Esse curso é de microblend, tá? É um curso maravilhoso, que é o que eu trabalho hoje. E também vou te ensinar para você conhecer os tipos de pele, a pele fina, a pele grossa, a pele média, pele oleosa, a pele seca, né? E também todos os fototipos de pele. De fototipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você conhecer de pertinho e saber o que fazer quando a sua cliente chegar aí. E também a colorimetria, né? Para você entender o que tem por dentro do pigmento e não ficar perdido na hora de atender a sua cliente, tá? Ficha de anamnese, quem pode fazer micro, quem não pode, o que acontece se ela tiver alguma doença, tá bom? Lâminas, vou te apresentar todas elas, para você não ficar sem saber, Rose, não me apresentou essa lâmina, eu não conheço essa lâmina. Vou te apresentar todas que existem, tá? E também dentro desse curso tem os treinos em EVA, treinos em pele sintética e treinos também em frutas, que você vai treinar antes de atender sua cliente. E antes de você atender sua cliente, eu vou avaliar os seus treinos para ver se você está pronto para atender a sua cliente, certo? E também vou te apresentar as técnicas de shadow line e também de fio a fio. São 3 técnicas dentro desse curso que eu vou te ensinar. E a higienização do material, para não ter contaminação, tá? E vou te ensinar sobre anestésico, quem pode usar, quem não pode usar. E todo o procedimento de pós-atendimento à sua cliente, para você já deixar ela toda orientada. E também atendimento ao cliente após 40 dias. O que eu vou fazer com a minha cliente após 40 dias? E o que eu vou fazer com a minha cliente daqui a 1 ano quando ela voltar? O que eu vou fazer? Eu vou filmar isso para você também, para você não ficar perdido, né? E de repente não saber o que vai fazer com a cliente. Além disso, tem outros bônus dentro desse curso, como a tintura de sobrancelha, que aí dentro disso você já vai conseguir ganhar um dinheirinho para pagar o curso. Vai fazer o designer, já ganha um dinheirinho com tintura que você consegue pagar o curso. Então, tudo isso ainda tem mais. Dentro disso, você vai ter umas aulas de marketing, como se posicionar na internet. Junto com a minha equipe, você vai ter essa aula sobre o seu logotipo também, que é algo muito importante. Só nesses bônus aí, ó, já dá, né, um valor bem bacana para você. E dentro disso, de todos esses bônus, o curso custa presencial R$ 3.300. No curso online vai custar R$ 1.497 ou 10 vezes de R$ 147,70, né? Porém, a minha primeira turma, como é algo muito especial que está acontecendo, vai ter um desconto muito legal. Então, essa primeira turma, esse curso vai ter um desconto que vai estar por R$ 974. Então, você não pode perder. Rose, só isso? Tem mais. Se você quiser dividir, pode dividir em 10 vezes de R$ 94, viu? Ainda dá para dividir em 10 vezes de R$ 94. Pensa comigo. 3 sobrancelhas de tintura de sobrancelha ou de rena você paga esse curso, não é? Cobrando R$ 35 cada sobrancelha de rena, 3 sobrancelhas de rena você consegue pagar o curso se você dividir ele em 10 vezes. Você não tem desculpa para ficar de fora. E eu vou estar aqui para pegar na sua mão e te ensinar a caminhar pelo mundo da micropigmentação. Você vai receber um link para fazer a sua inscrição. São 20 vagas, porque
tem que ser turma reduzida para mim poder cuidar de você, porque se eu fizer uma turma muito grande, não vou dar conta. Então vai ser uma turma reduzida para eu poder pegar na sua mão e te ensinar a caminhar. Vem comigo, vamos colocar a cara no sol, faça a sua inscrição, qualquer dúvida, pode chamar no direct, mas você está convidado a participar dessa primeira turma com esse mega desconto, tá bom? Esse é meu recado de hoje, não fique de fora. Vou te esperar dentro desse curso pra gente transformar tanto a sua vida quanto da sua cliente. E eu quero ter muitas histórias de vitória para colecionar, inclusive a sua, tá? Grande beijo e eu te espero!